Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos no Portal do José para uma entrevista com uma personalidade super ilustre aqui do nosso país. Nós estamos aqui com o deputado federal Paulo Ramos, ele que foi deputado constituinte, sempre um batalhador, um homem que ajudou a construir a história do nosso país. Deputado, obrigado por estar aqui no nosso Portal do José. E o povo quer saber algumas coisas. Eu tenho visto que o senhor está tendo uma atuação bastante crítica em relação à área econômica do governo Bolsonaro. E o senhor já ajuizou lá no Tribunal de Contas, e o senhor vai falar disso, alguns procedimentos, para sabermos algumas coisas sobre esse personagem da República, que eu confesso que eu andei pesquisando, eu não consegui absolutamente nada do ministro Paulo Guedes. Eu não sei o patrimônio dele, não sei a vida profissional dele, como é que ele chegou no Brasil depois de ter passado pelo Chile, onde é que ele está, enfim, como é que um homem desse virou o responsável pela vida econômica do povo brasileiro. Então eu queria começar esse programa te perguntando, o senhor conhece Paulo Guedes, conhecia Paulo Guedes, o senhor tem alguma coisa contra o Paulo Guedes? Eu não conhecia o ministro Paulo Guedes. Estou na atividade política há muitos anos, convivendo, participando às vezes de debates, ouvindo os chamados principais economistas do país, qualquer que seja o campo político. Mas ouvindo. O ministro Paulo Guedes era um ilustre desconhecido no Brasil, no ambiente da economia, salvo, obviamente, nos pequenos expedientes. Porque o ministro Paulo Guedes, a quem eu não conhecia, passei a conhecer. Mas passei a conhecer porque também no exercício do mandato investiguei para dizer que o ministro Paulo Guedes seria uma espécie assim, na economia de um modo geral, uma espécie de trombadinha. Vivia de pequenos expedientes, um fundo de investimento aqui, um fundinho de investimento ali, captando recursos no BNDES, às vezes recursos menores, mas que de repente se transformou numa figura de grande relevância. E aí comecei a investigar. As pessoas jurídicas das quais ele participou e participa, as relações pessoais e relações empresariais dele, me levando à conclusão de que ele está incompatibilizado para ser ministro da Economia. Quer dizer, o teu papel é um papel absolutamente republicano, né? Não é nada pessoal, enfim. Colocar os pingos nos is, como numa república democrática as coisas devem ser, né? Diz assim, conflito de interesse e a questão ligada à ética pública. Uhum. Há conflitos de interesses e eticamente, ele está inviabilizado. Porque ele não só é alvo de várias investigações, ele responde a processos. E por que essa coisa está ocultada hoje, deputado? Ele acumulou tanta força, ou ele representa setores da economia tão poderosos, que ele está minimamente ou maximamente blindado. Uhum. Eu, pelo levantamento que fiz, inclusive com documentos oficiais, o documento principal da Operação Greenfield, o principal investigado é o ministro Paulo Guedes. De que trata a Operação Greenfield? Recursos públicos, fundos de pensão, BNDES. Existe a mão do Paulo Guedes retirando recursos para investimentos duvidosos e às vezes fraudulentos e também deficitários em vários lugares, a começar pelo BNDES. Deputado, eu li a sua peça que foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União e lá tem a reprodução de um parecer do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República. E eu percebi que no levantamento que eles fazem sobre as influências dos personagens ali, antes do ministro virar ministro, vamos dizer, né? Dá para a gente ver que o ministro tem envolvimento com empresa de infraestrutura, empresa de gás, tudo aquilo que ele está ajudando a regulamentar, vamos dizer assim, ou a vender, é melhor dizer, né? Porque nunca se viu uma situação tão radical de entrega tão rápida, inclusive estão querendo aprovar uma lei chamada Fast Track, que é para entregar sem fiscalização, sem nada mesmo, né? Lamentavelmente,
Eu participo da atividade política há muitos anos. E eu tenho a concepção simplificada da seguinte maneira: sem soberania, não é possível a elaboração de nenhum projeto nacional. E o ministro Paulo Guedes, ele assumiu o ministério, ele chegou ao Bolsonaro quando já havia sinalizações das mais claras de que o Bolsonaro seria o presidente da República. Só teu microfone aqui, Paulo, que está aqui pouco. Obrigado. Porque, inclusive, ele chegou a fazer contato com outros eventuais candidatos. Então, o Paulo Guedes é o executor de políticas públicas elaboradas por potências, inclusive estrangeiras, que têm interesses os mais diversos na economia do nosso país. Aquela ideia que existem certos executivos que passam pela porta giratória se aplica a Paulo Guedes, porque se faz uma análise de muitos ministros da economia que são do mercado, eles vêm para a administração pública, eles adquirem todas as informações de infraestrutura e depois eles voltam para o mercado. Você acha que pode acontecer isso com o Paulo Guedes? Ou ele está girando essa porta rápida? O Paulo Guedes é um homem claramente vinculado, enraizadamente, ao chamado capitalismo mundial. A origem dele, a trajetória profissional dele, por onde ele passou, os instrumentos que ele criou para oferir recursos públicos, especialmente fundos de investimento, dos quais ele ainda participa. No final de 2018, para ser ministro da Economia, ele simulou o desvínculo. Sim. Simulou o desvínculo. Quer dizer, estou me afastando pero no mucho. Ou ele é cotista, ou ele faz parte do conselho, integrou a direção, mas na Operação Greenfield, que ele é o principal investigado, o último despacho, que é o distribuir cópia, do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, marcando data para ele ser ouvido, alertando sobre uma investigação outra que deveria ser aberta sob pena de prescrição. E ele passou a ser ministro, foi final de outubro o despacho, marcando a data, se eu não me engano, de 9 de novembro para ele ser ouvido, mas deferindo a possibilidade dele marcar uma nova data, se não pudesse comparecer naquela data aprazada. E aí, em 1º de janeiro de 2019, ele assume o ministério e, portanto, só o Supremo Tribunal Federal. Sim. Eu ingressei com aquela representação no Tribunal de Contas da União, na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público do Distrito Federal e no Tribunal de Contas da União. Agora, em fevereiro, vou levar ao Supremo Tribunal Federal e à Controladoria-Geral da União. Porque se o secretário de comunicação está sendo apontado agora como pessoas que têm conflito de interesses, e isso está sendo apurado e comprovado, né? Então, pelo que o senhor está dizendo aí, o ministro Guedes, então, o buraco é muito mais embaixo. Enquanto esse ministro que foi pilhado, né, com essa empresa de comunicação, que recebia 4, 8 mil reais, documentos demonstram que o ministro Paulo Guedes retirou 600 milhões, 570 e poucos milhões. Não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena. E ele integra um emaranhado de pessoas jurídicas que vão alterando o contrato social numa velocidade que dificulta até o rastreamento. Eu vi no material que o senhor preparou que tem sócios que têm a cota de uma cota nas empresas, né? Uma cotinha aqui, uma única, né? Uma colar, outra colar, depois eles mudam. Como é que é essa história? Uma das empresas que ele integrava tinha o capital social de R$100. Fizeram uma modificação contratual, passando para 300 e poucos milhões. Então as coisas... Haja talento, deputado. As coisas vão sendo apresentadas ali, de modo... Eu não estou aqui tentando fazer uma espécie de investigação policial. Sim. Não é, a não ser que tenha uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito que investigou o BNDES, eu consegui
Eu aprovei a convocação do ministro Paulo Guedes para ele prestar depoimento na CPI. Conseguiu blindar. Mas o requerimento encaminhado ao BNDES foi informado. Mas foi informado quando a CPI já tinha concluído os seus trabalhos e ainda o presidente do BNDES, filho de um amicíssimo do ministro Paulo Guedes, classificou o documento como sigiloso, para que as informações ali registradas não pudessem ser objeto de divulgação. Eu estou entrando com uma ação judicial para ter cópia do documento. Naquele documento não tem sigilo. É porque é interesse público, né, deputado? É interesse público. Na verdade, o que eu entendo é que o ministro Paulo Guedes, plenipotenciário, porque ele reúne a pasta da economia e do trabalho. Mas as iniciativas dele são sempre favoráveis ao capital, contrárias ao trabalho. Pois é, deputado, inclusive os relatórios do Fundo Monetário Internacional de 2018 e 2019, eles têm uma série de recomendações que quando a gente lê, eu vou até disponibilizar para vocês aí no nosso site, né? Nosso programa aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde todas as recomendações viram discurso do ministro Paulo Guedes. É impressionante. O ministro Paulo Guedes, comprovadamente, ele faz parte de um projeto que, na minha avaliação, não interessa ao povo brasileiro, não interessa ao nosso país. Mas é um problema dele. Ele pode ter esse pensamento, defender essas propostas. Mas o que ele não pode é ser ministro da Economia. Eu quero que ele perca a blindagem, porque ele, ao mesmo tempo, sendo ministro da Economia, é uma contribuição para a impunidade. Pois é, deputado, hoje, enquanto nós estamos aqui, o ministro Guedes está lá em Davos, né, o Davos, e ele acabou de fazer um discurso dizendo que para defender o meio ambiente tem que acabar com a pobreza. Mas quando tiver as políticas públicas do governo Bolsonaro, a gente está vendo que essa pobreza que o ministro Guedes está querendo salvar é coisa para daqui a 50 anos, se der certo, o projeto dele aí, né? O que é uma mentira. Primeiro, como é que ele propõe uma reforma da Previdência, com a maioria que o governo tem no Congresso Nacional, que reduz drasticamente o valor das aposentadorias, que prejudica aquele que recebe até 2 salários mínimos? Que inviabiliza, né, deputado? Tem gente que não vai conseguir se aposentar nunca. Como é que ele não corrige o salário mínimo em homenagem à Constituição? Ele não está, ele faz esse discurso de combate à pobreza, mas as políticas, a área econômica, com as propostas do governo Bolsonaro, representado pelo ministro Paulo Guedes, aumentam a pobreza, reduzem o poder de compra do trabalhador, eles vão aniquilar, ao contrário, eles estão fomentando a pobreza. Bom, deputado, para a gente estar chegando quase no final, o que explica então Bolsonaro e Guedes, esse casamento? O Bolsonaro, ele entende alguma coisa de economia? O que ele fez? Se Guedes fracassar, ele vai dizer assim, olha, tentei, a culpa não é minha, botei um cara aqui que depois se descobriu que era um problema. Qual a tua visão sobre essa história? O presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente. Ele não tem preparo, não conhece, ele mesmo diz isso. Não precisa ninguém dizer que o presidente Bolsonaro não conhece nada de economia. Ele próprio proclama isto. Então não é uma observação que eu digo assim, desairosa, não é uma ofensa, não é uma falta de consideração, não é um desrespeito. Ele realmente não conhece. Como ele não conhece, ele foi cercado por um grupo, lamentavelmente, com a participação de militares das 3 Forças Armadas. Um grupo que é dependente, não tem a mesma sustentação que tem o Paulo Guedes e, portanto, capitulou. Diz assim, Euclides da Cunha, mercenários inconscientes. Paulo Guedes é um mercenário consciente. Sim. Mas eu conheço alguns ministros militares. Quero falar, inclusive, principalmente do general Heleno. Cheguei a assistir algumas palestras do general Heleno aqui na ABI sobre a Amazônia, ou também no próprio clube militar. Não justifica. A imagem das Forças Armadas vai ficar comprometida com o aprofundamento da desnacionalização dos setores estratégicos da economia que ainda restam.
que ainda restam. Mas o ministro Paulo Guedes, digo assim, que ele toque a vida dele. Eu não estou aqui atuando, assim, ele vai ser preso, condenado. Não estou tratando disso. Sim. O que eu estou dizendo é que ele não pode ser ministro da Economia pelos interesses, não é que ele representa, ele integra essa máquina. Ele faz parte desse universo. Ele tem interesse pessoal. Não é a questão da opinião do ministro Paulo Guedes que converge para interesses outros. Ele é pessoalmente envolvido. Então, ele não tem autonomia. E ele, obviamente, ele procurou outros candidatos. Procurou também o presidente Bolsonaro, Sim. que não tendo sustentação, não tem sustentação partidária, não, vive surfando na opinião pública, da maneira que todos nós conhecemos, ainda nesse conflito com o Sérgio Moro, quem tem mais popularidade, quem não tem, e já está ficando comprovado que quem aproximou o Sérgio Moro do presidente Jair Bolsonaro foi o próprio Paulo Guedes. Porque você sabe, Zé, você sabe, portal do Zé, não é isso? Que o sistema age com grandes informações. É um planejamento. Eles têm grana para preparar os seus gênios. Eles não estão controlando praticamente a economia de parcela expressiva do mundo, sem que seja uma coisa cientificamente elaborada. Então, eles não sabem, tem amador nessa história. não tem amador. Eles trazem as partes. E o ministro Paulo Guedes foi o serviçal à disposição. Quer dizer, deputado, então o teu papel vai ser de ser um permanente combatente no meio dessa história, de levantar essas questões e vamos aguardar os desdobramentos dessas situações todas. Né? Eu percebi uma coisa. Nós estamos lutando no Congresso Nacional, fazendo parte da oposição. Nós estamos conseguindo, de alguma forma, reduzir eventuais danos, e pequenos danos. E eu, observando, com a experiência que eu acumulei, no período que permaneci na Câmara, observando a ação da oposição, eu concluí que, ao contrário, nós devemos continuar lutando para a redução de danos, mas estamos sendo derrotados. É preciso enfrentar a figura central no Brasil desse sistema, que é o ministro Paulo Guedes. Eu só vou sossegar quando eu acordar e dizer: foi exonerado. E aí vamos ter chance de debater um projeto nacional. Com o ministro Paulo Guedes, com a força política que ele tem, com aquilo que representa e com a dependência que tem dele o presidente da República, que é dependente. Sim. É dependente por quê? Refém, né? Porque se não se aliar a essas correntes, ele terá dificuldade de governar. Enquanto está, como a situação social vem se agravando, situação ambiental se associando, a questão cultural se agravando, ele daqui a pouco não vai poder sair na rua. Sim. Então, o tempo está passando e a falta de credibilidade, a perda de credibilidade do presidente da República decorre também da associação dele com o Paulo Guedes. Deputado, muito obrigado pela tua vinda aqui no nosso portal. Vamos lá, Zé. Gente, ó, se inscreva aí no nosso portal, vamos fazer os nossos debates aqui, a fala do deputado e de tudo que a gente conversa aqui, chegar nos pontos mais longínquos do nosso país, que algumas sementes, como o deputado estava dizendo aqui, pode ser que a gente não desfrute das árvores que vão ser geradas por elas, mas a gente está aqui trabalhando em cima delas.